que é interessante também no estoicismo é que, assim, a gente falou do Sêneca, do Marco Aurélio, que eram pessoas super poderosas, mas também tinha o Epiteto. Pois é. Viveu a vida inteira dele, acho que 30 anos como escravo, né? Como escravo. Epicteto, deles, dos filósofos, ele é o mais... dos filósofos estoicos romanos, tá? Lembrando que é sempre importante a gente fazer esse comentário que a filosofia estoica ela nasceu na Grécia. Como que surgiu? Ela surgiu na Grécia. É uma história muito interessante. O estoicismo ele surgiu de um filósofo chamado Zenão de Cítio. Cítio era a atual Chipre. Né? Ele era um entreposto comercial, havia muito comércio entre a Grécia e Chipre, as ilhas gregas de modo geral. Né? E ele era um comerciante muito rico, Zenão. E numa dessas viagens, onde ele transportava as mercadorias dele, né, até Atenas, o navio dele naufragou. E ele perdeu tudo nesse naufrágio. Riqueza, mercadoria, tudo. Tudo. Isso é descrito em Diógenes Laércio. Essa história é uma história que é descrita num livro de Diógenes Laércio. Ele tem um capítulo que ele fala especificamente de Zenão de Cítio e dos estoicos. E ele conta que Zenão chegou em Atenas, né, depois de ter sobrevivido a esse naufrágio, ele chegou em Atenas e a primeira coisa que ele pensou, ele falou, poxa, o que eu vou fazer da minha vida agora? E ele leu uma obra que o pai dele também fazia muito esse entreposto comercial, ir e voltar, né? E o pai dele havia oferecido a ele um livro que se chama Memorabilia, que é uma obra de Xenofonte que conta a história de Sócrates. E Zenão havia lido essa obra, Memorabilia, e tinha ficado encantado com esse cara que falava que não sabia nada. E esse cara era para ele, poxa, esse cara era muito foda, né? Então assim, putz, eu quero ser igual esse cara. Né? E aí ele pensou, lembrou disso, lembrou dessa história e ele entrou numa biblioteca e perguntou aonde ele encontrava caras como Sócrates. E diz a história que coincidentemente naquele momento passou um filósofo na frente. E esse filósofo se chamava Crates, é um filósofo da escola cínica. E o bibliotecário falou, olha, tem um filósofo ali, um cara parecido com esse aí, ali, ó. E Zenão saiu atrás dele. E Zenão virou um discípulo de Crates. E estudou por muito tempo com Crates. Crates, um filósofo cínico, é uma escola filosófica que antecedeu aí o estoicismo, que tem... Quem estuda um pouco de filosofia gosta muito... um dos fundadores do cinismo, né? Escola cínica é o Diógenes de Sinope, que é um filósofo muito pop, aquele que morava dentro de um barril. E todo mundo fala muito de Diógenes, que ele vivia na rua, ele não era apegado às coisas materiais, ele vivia num barril, até inclusive... Ô, Du, põe uma foto que tem um desenho, né? Como que é? Diógenes do quê? Diógenes de Sinope. Sinope. Diógenes, ele vivia dentro de um barril. E como eles viviam uma vida muito livre, cínico vem de cachorro, né? E eles viviam ali com os animais, ali nas ruas mesmo. Então, os cínicos, eles eram meio que... A ideia do cinismo é a ideia do cachorro ali, o que vive na rua, é o que está ali na rua. Então, o Zenão de Cítio, ele é esse mesmo. Inclusive, dizem que o personagem Chaves, né, é baseado no Diógenes aí, porque o Chaves também vivia num barril, né? Vivia na vila dentro de um barril. E curiosamente, já que eu falei do Chaves aqui, é uma curiosidade, né? Curiosamente, o nome do Senhor Barriga, personagem, né, da série Chaves, é Zenão. Parece muito. E, inclusive, o próprio Seu Barriga tem uma passagem que ele conversa com o Seu Madruga. Tem isso lá, tem esse vídeo no canal lá.
Vocês podem ver, lá tem uma passagem que o seu Barriga fala de estoicismo pro Caramba, cara. seu Madruga. É bem legal isso. Legal. São várias coisas assim que engraçadas que a cultura pop meio que apropria, né? Mas Zenão seguiu Crates durante muito tempo e estudou filosofia com Crates e depois também estudou em outras escolas. Zenão de Sítio passou mais de 20 anos estudando filosofia desde o seu naufrágio, o tão fatídico dia do seu naufrágio. Que interessante. E ele começou a pregar, falar um pouco de filosofia num pórtico de Atenas. Isso, a palavra estoa significa pórtico, que é a entrada da cidade. É a entrada da cidade. Eles se reuniam para falar de filosofia ali e acabou que eles se reuniam lá na estoa, nesse pórtico. E por isso que eles começaram a falar que as pessoas que se reuniam para falar de filosofia lá eram os estoicos, que falavam de filosofia na estoa. Ali, entendi. Naquele espaço. Eu espaço. ouvi dizer que diversas escolas de filosofia tinham seus locais ali, né? Muitas escolas, o nome das escolas filosóficas eram baseadas nos locais onde eles discutiam filosofia. Epicuro, por exemplo, tem o Jardim de Epicuro, ou o Liceu, né, de Aristóteles, ou a Academia de Platão, né, eram os espaços onde eles se reuniam. E os estoicos se reuniam na rua mesmo, na entrada da cidade, num pórtico lá, e acabaram... no começo falavam zenonianos, né, por causa de Zenão. Ele que era ele foi o fundador, né, ele foi o fundador da escola. Mas Zenão não queria, e os estoicos não queriam que tivesse um nome de uma pessoa, porque é uma filosofia muito pautada no coletivo. Então, dar o nome de uma pessoa é dar um protagonismo que é inexistente, já que todos nós somos importantes nesse conceito cósmico, como eu comentei. Se todos nós temos uma importância, dar o nome de uma pessoa para uma escola filosófica não faz muito sentido. Mas existem os epicuristas, né? O Epicuro, por exemplo, a escola filosófica tem o nome do filósofo. Uhum. Mas os estoicos não adotaram isso e acabou ficando estoicos por conta do portal do Estoa. Olha que interessante, né, cara? Que e Zenão, para concluir, pregava, né, para todos os filósofos ali que o naufrágio dele foi a melhor coisa que aconteceu na vida dele. É exatamente isso, né? Que tive o dia... o meu dia mais lucrativo foi o dia que naufraguei e perdi tudo. Por quê? Porque ele descobriu o propósito da vida dele. A partir do infortúnio, ele descobriu o propósito da vida dele. Que você vê, hoje, 2.600 anos depois, a gente está falando dele aqui. Pois é, né, cara? Então, a filosofia estoica iniciou na Grécia. Então, depois se sucederam outros filósofos importantes na Grécia, Cleantes, que substituiu depois Zenão e foi levando isso. Crísipo também trouxe pensamentos importantes, são filósofos gregos. Eles construíram uma escola filosófica.